Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui para meditarmos na palavra do Senhor. Domingo, 31 de março de 2020. Estamos aqui findando mais um mês e esperando no Senhor. Eu gostaria de continuar falando sobre isso, que Deus tem compartilhado na minha vida, no meu coração. E eu gostaria de deixar essa palavra com os irmãos nessa noite, essa meditação. Está em Salmos de número 40, do versículo de 1 até o 3, e que diz assim: Coloquei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Então, quando eu leio esse texto, irmãos, do Salmo de número 40, eu percebo três coisas que Deus gostaria de fazer na minha vida, nas nossas vidas. A primeira coisa é que Ele nos tira de um poço de perdição. Às vezes nós fazemos algumas escolhas em nossas vidas, nós tomamos algumas decisões e nós pensamos que nós estamos fazendo a coisa certa, mas na verdade nós entramos em um poço em que quanto mais força nós fazemos para sair, mais nós acabamos nos afundando. E a segunda coisa que eu vejo aqui nesse texto é que Ele firma os nossos pés sobre a rocha. Ele nos dá a segurança de vida para nós caminharmos nessa vida sem tropeçarmos e cairmos. Firmar os pés sobre a rocha é nos dar uma direção na vida. E é isso que eu vejo nesse texto também. E a terceira coisa que eu vejo nesse texto é que Ele põe um novo cântico em nossos lábios. No versículo 3 fala isso: põe um novo cântico na minha boca. E muitas pessoas não têm motivo mais para cantar nesses dias, para sorrir, e seus lábios destilam reclamações, murmurações e queixas. Ele restaura a nossa alegria e Ele transforma o nosso lamento em festa. É três coisas que eu vejo nesse texto aqui e que nós precisamos meditar se queremos sair do poço, se queremos sair desta falta de direção para nossas vidas nesses dias. Então, a porta para nós vivermos isso está na primeira palavra aqui do Salmo. Como é que nós podemos sair do poço? A primeira coisa que devemos ver é a primeira palavra que diz: coloquei a minha esperança no Senhor. Outra tradução diz: esperei com confiança no Senhor. Essa primeira palavra fala esperei. Uma das coisas mais poderosas da vida e ao mesmo tempo uma das mais difíceis de ser praticadas é a espera. Esperar é uma palavra que causa até arrepios hoje em nossa geração. Se pudéssemos, essa palavra não existiria no nosso vocabulário. Odiamos e detestamos esperar. É uma verdade. Nós não queremos esperar, por exemplo, na fila do supermercado, no trânsito, no consultório, etc. Então, você gostaria de esperar para pagar uma conta no banco? Esperar para receber já é ruim, imagine esperar para pagar. Muitas coisas em nossas vidas poderiam ter sido evitadas se tivéssemos esperado. Muitas dívidas, muitos esforços desnecessários, lares destruídos, casamentos desfeitos poderiam ter sido evitados, se tivéssemos esperado. Eu me lembro, por exemplo, de Abraão, nosso pai da fé, que teve uma promessa de Deus na sua vida, que teria um filho, que seria pai de uma grande nação.
mas todas as circunstâncias levavam ele a desistir de esperar no Senhor. E por isso ele até mesmo encontrou meios na sua vida, né? Uma mulher, outra mulher, a escrava, para buscar aquilo que ele queria para a sua vida, o filho. E Agar se tornou então mãe de Ismael, que hoje são os palestinos, os da Arábia Saudita, né? E hoje nós temos uma enorme briga entre os povos de Israel e os palestinos por causa da falta de espera de Abraão. Esperar é difícil. Podemos dizer que é uma das coisas mais difíceis da nossa vida. Eu tenho sofrido isso nesses dias, esperando por uma solução para essa grande pandemia, e isso nos causa às vezes muitas coisas, muitos conflitos na nossa vida. Mas a palavra de Deus diz aqui que devemos esperar no Senhor. Então, nós precisamos esperar. E é o que Deus está falando nesse salmo. Esperar é importante porque também traz luz às nossas decisões. Esperar, a palavra esperar no hebraico, ela significa amarrar, entrelaçar, e ter a expectativa certeira de que alguma coisa vai acontecer. Davi, ele estava dizendo que estava entrelaçado com Deus como duas dobras num barbante. Você nunca verá a mão de Deus agir na sua vida enquanto você ficar esperando no homem, por exemplo. Você nunca saberá quem é Deus até que Ele seja tudo o que você tem. Esperar no Senhor não é um tempo perdido. A espera pode ser até mesmo confundida às vezes com acomodação ou com preguiça. E se nós precisamos esperar por um emprego, nós devemos nos preparar, pois não adianta ficarmos em casa com os braços cruzados, por exemplo, espiritualizando a preguiça, a acomodação, achando que Deus vai mandar um kit emprego do céu, por exemplo. Então, a espera é um tempo de aprendizado. E Deus irá nos treinar nesse tempo de espera. No Salmo 144, o versículo 1 diz assim: Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Então, esperar traz, às vezes, luz às nossas decisões. E é isso que nós precisamos nesses dias de pandemia. Precisamos esperar. E, às vezes, é difícil para nós, mas é necessário. É nesse tempo que nós precisamos entender que nós não devemos estar confundindo espera com acomodação, com preguiça. É nesse tempo que nós vamos estar nos preparando, buscando mais o Senhor, orando, lendo essa palavra, estudando, colocando a nossa confiança nele, deixando ele tirar para fora aquilo que não agrada o nosso coração, restaurar nosso interior diante do Senhor. Então nós precisamos esperar. A espera também aumenta a nossa força. Como eu li na semana passada no Isaías capítulo 40, no versículo 31, 29 e 31 que eu li, mas eu quero reforçar aqui o versículo 31 que diz: Mas o que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esse texto nos fala aqui, nos deixa bem claro que quem espera no Senhor está em constante movimento. Ele está voando, ele está correndo ou ele está caminhando. E a Bíblia diz que Deus renova. Nós vamos estar
subindo, nós vamos estar indo adiante, nós vamos estar indo para frente. Então, caminhar, esperar no Senhor não significa ficar parado, estático, mas sim em movimento. Tudo isso dentro do nosso interior. Nós devemos crescer nesse tempo. Então, por que é tão difícil esperar? Essa é uma pergunta interessante que nós devíamos fazer para nós. Por que é tão difícil esperar? É uma luta contra o diabo. É uma luta contra o diabo, porque ele sabe o poder da espera na presença de Deus. Por exemplo, um exemplo bem claro disso é Jó. Jó foi provado por Deus e foi levado a um limite da sua vida. Perdeu tudo que tinha. Quando não tinha mais nenhuma esperança, quando não tinha mais nada nele, ele disse essa palavra: eu creio que o meu Redentor vive, que ainda me levantará desse lugar, das cinzas, e os meus olhos verão o Senhor. Nesse tempo que Jó tinha perdido todas as coisas, nesse tempo foi um tempo terrivelmente difícil para Jó. E foi o que o diabo tinha falado para Deus: tira tudo que ele tem durante um tempo e o Senhor vai ver que ele vai te amaldiçoar. E nesse tempo de espera, nesse tempo que Jó passou, todas essas restrições na sua vida, eu acho que nenhum homem na face da terra sofreu como Jó sofreu. Passou o que ele passou. E então nós vimos um homem sendo levado aos limites da sua paciência, podemos dizer assim, da sua espera. E ele conseguiu, porque os seus olhos estavam não na sua força, não nos homens, nos seus amigos, na sua esposa, no seu emprego, nos bens materiais que ele tinha, mas o seu coração estava colocado no Senhor. Por isso ele disse: eu verei o Senhor face a face, porque o Senhor seja louvado por todas as coisas. O coração dele estava no Senhor. E a coisa mais difícil que nós temos para a nossa vida, porque é onde o diabo luta, né, para nos destruir. Então, se a sua carne, a nossa carne, reagir contra a espera, ela sempre vai querer a ação, a atividade, nunca esperar. A espera mata a carne e ela vai tentar de tudo. É uma das armas, e uma das armas é um veneno chamado ansiedade no meio da espera. Esperar, no texto aqui de Isaías, produz coisas em nossa vida. Você voa, você corre, você caminha. Então, esperar para nós mexe com a nossa carne. Por isso que é tão difícil, porque a nossa carne vai querer reagir. A nossa carne vai querer alguma ação. Não conseguimos ficar parados, estáticos, né, esperando, podemos dizer assim. Nossa carne vai querer fazer alguma coisa. E nós vemos isso acontecendo no nosso Brasil. As pessoas não conseguem ficar esperando. Elas ficam apavoradas. Elas vão fazer qualquer coisa para sair dessa espera. Mas quando nós esperamos no Senhor, nós conseguimos vencer a nossa carne. Nós temos que deixar o nosso eu, né, para que Ele possa operar, Cristo possa operar na nossa vida. E se a espera é uma chave, se a espera é a porta, podemos dizer assim, a chave é a paciência. Então a paciência é uma semente. Paciência não é uma emoção passiva, mas na realidade é uma expressão de fé. A paciência, ela vem quando nós começamos a ver as coisas da maneira que Deus as vê. A ideia bíblica de paciência em Gálatas capítulo 5, versículo 32, é que eu tenho que ser paciente com as pessoas em vez de com as coisas ou os acontecimentos. Eu preciso ser paciente com as pessoas.
Eu tenho que ser paciente com as pessoas e não com a situação, com o acontecimento. Uma definição de paciência é estabilidade sob provocação e é resistência perante a adversidade. E eu falo para você, não é uma coisa fácil. Eu tenho lutado contra isso. E eu sei que cada um de nós temos lutado contra isso. Às vezes nós ficamos impacientes com as pessoas, com as situações, mas nós precisamos buscar a força de Deus, a graça de Deus, o Espírito Santo de Deus, porque em Gálatas, no capítulo 5, quando lemos, diz aqueles que andam no Espírito. Então devemos andar no Espírito e não satisfazer os nossos desejos, a nossa carne, mas satisfazer aquele que Deus quer para a nossa vida e nos alimentar. Por isso que nesse tempo nós precisamos estar buscando o Senhor, porque aí nós conseguimos ter estabilidade sobre a provocação dos outros, provocação das pessoas que estão ao nosso redor, sermos pacientes com eles. E isso é uma coisa que vem do Espírito Santo, não é uma coisa natural nossa. O homem não tem isso no seu coração. Nós não temos em nós mesmos. Por isso nós precisamos tanto da graça, da força de Deus para nossas vidas. E para nós concluirmos, irmãos, eu não sei o que você tem vivido nesse meio tempo aí, nesse meio dessa pandemia que nós estamos vivendo. Não sei se você está como eu, às vezes preocupado, ansioso, mas a palavra que o Senhor coloca em nosso coração é essa: espera no Senhor, espera no Senhor. E somente quando você espera no Senhor, quando você confia no Senhor de todo o coração, quando você está esperando nele, entrelaçado com ele, como diz aqui a palavra que Davi usou nesse texto do Salmo 40, você pode dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então a razão para a espera é a expectativa de que algo vai acontecer. Esperar em Deus, você sabe que algo vai acontecer, algo bom, algo que vai não somente mudar as circunstâncias fora, mas principalmente o nosso interior, nós por dentro. Então, se você está esperando por algo, você deve esperar em Deus. É isso que nós devemos fazer nesses dias, e é essa a minha oração, e é essa a palavra que Deus tem colocado no meu coração. No meio de todas as provações, de todo o sofrimento, de toda a angústia que estamos enfrentando nesses dias, devemos esperar no Senhor. E quando nós colocamos a nossa confiança nele, ele renova a nossa força, como diz o profeta Isaías. Ele renova o nosso interior. E essa renovação nós não encontramos em nenhuma outra coisa, nenhuma outra pessoa, a não ser no nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero deixar para você esse texto: espere no Senhor, espere no Senhor. Ele vai nos tirar desse poço, Ele vai colocar nossos pés sobre a rocha, sobre uma direção, dar uma direção para a nossa vida, e Ele vai colocar um novo cântico no nosso coração, na nossa boca, e nós vamos sair vitoriosos, cantando e alegrando por todas as coisas que enfrentamos. Hoje nós não vemos nada disso, por isso que esperar é um ato de fé e é um ato de confiança em Deus. Sabemos que tudo isso vai passar, mas espere no Senhor. Se você não colocar sua esperança nele, você pode sair dessa pandemia completamente frustrado. Mas se você colocar sua confiança no Senhor, você vai sair renovado, você vai sair fortalecido, porque Ele tem o melhor para nós. Tudo está no controle do Senhor, tudo está no controle do nosso Deus. Nós não temos nada nas nossas mãos, não temos poder em nós, não temos força em nós. Como disse Josafá: os meus olhos estão postos em Ti, para que o Senhor nos livre de todo esse caos, de todas essas circunstâncias. Amém? Gostaria de orar por você nesse momento.
Pai amado, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor cada irmão que está ouvindo nessa noite, essa palavra, cada pessoa, Senhor, que possa ser encontrada pelo Senhor nesse momento, e Teu Espírito Santo possa tocar, transformar com poder, ó Deus, renovar as suas forças, aumentar a sua fé no Senhor, não desistir, nesse tempo de espera, Senhor, não ficar acomodado, mas em nome de Jesus, possa estar se fortalecendo no Senhor, em oração, em leitura da palavra, meditação do Senhor, ó Deus, na prática, Senhor, dessa palavra tão difícil para nós, ó Deus, que esperar não é fácil, Senhor, mas é necessário, é preciso nesses dias. Então eu oro para que Tu abençoe cada irmão, cada família, Senhor, que coloque sua esperança no Senhor e seja fortalecida por Ele. Pai, em nome de Jesus, porque ainda queremos ver, Senhor, ó Deus, o Senhor ser glorificado. E como diz o texto que nós lemos, ó Pai, nesse texto que nós lemos em nome de Jesus, diz que todos verão e temerão o Senhor. Todos verão e temerão o Senhor, em nome de Jesus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Essa é a palavra de Deus para nós. Amém? Para a minha vida e para a sua vida como filhos de Deus, como povo abençoado de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Eu creio que Deus vai fazer coisas tremendas no seu coração. Em nome de Jesus. Amém?